Bom dia, pessoal. O Jairo pediu para eu trazer um devocional aqui, né, uma pequena reflexão. E Deus colocou no meu coração para falar um pouquinho sobre dons, sobre usar os nossos dons. Mas a primeira pergunta que eu faço é: você sabe o que é dom? A palavra dom do inglês, ela tem o mesmo significado, a mesma tradução que presentes. Então, olha que legal, dons são presentes dados por Deus a cada um dos seus filhos, né, a cada um de nós. Lá em Tiago 1,17, vai começar falando que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, ou seja, todos os dons são dados por Deus para cada um de nós. Mas para que servem os dons? Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 a 12, ele vai responder isso. Vai falar: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que, em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, olha que legal. Para que servem os dons? No início do versículo ele vai falar que os dons são para cada um exercer os dons que Deus nos deu para servir aos outros. Então, os dons são usados para servir a igreja de Cristo, para servir o corpo de Cristo. E fazendo isso, Cristo é glorificado, Deus é glorificado e honrado através da gente usando os nossos dons para edificar o corpo. Ainda lá em Efésios 4, versículo 11 e 12, ele vai falar que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então olha que legal, ele designou cada pessoa para uma coisa específica. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja glorificado. Porque assim como o corpo humano, ele fala isso lá em Romanos, assim como o corpo humano tem várias partes, cada parte tem uma função, assim também é o corpo de Cristo, sabe? Nós somos vários membros, mas cada membro tem uma função. Então olha que legal pensar nisso, porque você enquanto membro, eu enquanto membro, cada um de nós temos uma função específica no corpo, a qual Deus nos chamou para exercê-la, e para isso serve, e exercendo essa função a gente está edificando o corpo de Cristo. Então use os seus dons para edificar o corpo de Cristo. Ainda eu lembro a parábola de Mateus, lá, a parábola dos talentos, né? Tá lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Eu não vou ler ela toda aqui, mas basicamente a parábola vai falar de um senhor que deu a 3 servos diferentes algumas quantidades de talentos. Ao primeiro ele deu 5 talentos, ao segundo ele deu 2 talentos, ao terceiro ele deu 1 talento. E aí depois de um tempo, quando o senhor volta, o primeiro servo devolve 10 talentos para ele, ou seja, devolveu o dobro. O segundo servo também devolve o dobro, devolve 4 talentos para ele. E o terceiro servo, ele não usou os talentos que o Senhor tinha dado. Para os 2 primeiros que usou aquilo que Deus tinha dado para eles, o Senhor vira e fala: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, por isso te darei muito. Mas para o último, ele fala: servo mau, você não usou os talentos que eu te dei. Então, o que eu queria traçar aqui, o paralelo: você tem dons, sabe? Deus te deu dons, e a gente vê isso claramente aqui. A cada um ele deu dons e talentos específicos. E a pergunta que eu faço é: você tem usado os seus dons, sabe? Será que quando o Senhor voltar, ele vai olhar para você e falar: servo bom e fiel, você usou os dons e talentos que eu te dei? Ou será que ele vai olhar e falar: servo mau, o que você fez com os dons que eu te dei? E eu acho que vale a reflexão. E eu deixo duas pequenas perguntas aqui para vocês refletirem aí. Primeiro, você sabe quais são os dons que Deus te deu? Se você não sabe, busque em oração saber quais são. E segundo, você tem usado seus dons para edificar o corpo de Cristo, para servir aos outros, para servir a igreja de Cristo? Porque é para isso que a gente é chamado, para usar os nossos dons. Então é isso. Forte abraço. Falou.